Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu mudar aqui que vai fazer barulho. Bom, vamos lá. O tema de hoje, lembrando os temas, começamos a falar dos dogmas de Nossa Senhora, fizemos uma introdução e falamos sobre a maternidade divina de Nossa Senhora. Depois, semana passada, nós comentamos então a virgindade perpétua de Nossa Senhora e hoje vamos falar da Imaculada Conceição de Maria. Vocês vão ver o que é isso, o que é a Imaculada Conceição, por que ela é imaculada e quais são as consequências, né? Vamos explicar aqui. Bom, vamos lá. Imaculada, ou seja, é dizer que ela é pura, né? Foi concebida sem o pecado. Conceição, né? Imaculada Conceição, ela foi concebida sem o pecado e sem o pecado original, né? Então, ou seja, desde Nossa Senhora é pura, vamos ver aqui hoje, né? Quão maravilhoso é esse dom que Deus reservou então a ela, a única criatura nesse mundo que desde a sua concepção a mancha do pecado não a atingiu, né? O Papa João Paulo II, inclusive no Ângelus, né, em 1988, diz assim: podemos dizer que o dogma da Imaculada Conceição, está falando dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição. Podemos dizer que o dogma da Imaculada Conceição é uma maravilhosa síntese doutrinal da fé cristã. De fato, ele concentra em si as verdades fundamentais da mensagem revelada, desde a criação dos progenitores, Adão e Eva, em estado de justiça, até o pecado com que comprometeram a própria situação e a dos seus descendentes, desde a promessa inicial feita a Adão e Eva no proto-evangelho, né, em Gênesis 3,15. A sua maravilhosa realização por meio da encarnação do Verbo no seio puríssimo de Maria, desde os desesperos de uma humanidade precipitada à condenação eterna, à perspectiva da salvação final, na participação da própria felicidade em Deus. Nossa Senhora presente sempre, né, na história da salvação, desde o surgimento do pecado, da entrada do pecado no mundo. Então, Nossa Senhora ali já prefigurada, né? Vamos ver isso. Então, vamos lá. A Imaculada Conceição, conhecida pela Igreja desde os seus começos e definido como dogma de fé, foi definido como dogma, né? Nós vamos ver, não sei se falei isso nas outras aulas, mas um dogma na Igreja, ela não nasce do dia para a noite, né? Não quer dizer que no dia 8 de dezembro de 1854 que começaram a acreditar na Imaculada Conceição de Nossa Senhora, mas é uma coisa que sempre, né, foi crido na Igreja. Por algum motivo, então, quiseram transformar em dogma. Porque depois que há um dogma, não tem mais discussões. Ou seja, a Igreja determinou que é aquilo e pronto. Ou seja, enquanto não é dogma, podemos se discutir, né, sobre aquilo. Como vamos ver, por exemplo, sobre a realeza de Nossa Senhora. Nossa Senhora sendo medianeira de todas as graças, não é um dogma ainda. Então podemos discutir se sim, que não, né, há essa discussão. Mas depois do dogma, que a Igreja determina, então, finalizando essa discussão, né? Ou seja, é um dogma e pronto, né? Ou seja, não podemos aprofundar, claro, no entendimento do dogma, que são outras coisas, mas não discutir se aquilo é verdade ou não. A Igreja determinou um dogma, pronto, né?
Bom, depende do dogma, né? Uma heresia, por exemplo, se isso foi sempre crido na igreja, de repente existe muitas vertentes contrárias a isso. Então, se há essa discussão final, e a igreja determina se aquilo é ou não é de fato. Se é, determina esse dogma e finaliza essa discussão, né? Não há mais discussão se é ou não é. Dá discussão na profundidade, se aprofundar naquele dogma, mas não em mudar, né? Depois que a igreja determinou, não tem mais, né? Por exemplo, né, se vocês lembrarem, no primeiro dogma que falamos de maternidade divina de Nossa Senhora, havia-se a discussão se Nosso Senhor então era de verdade homem e Deus. Se havia, né? Se Jesus era verdadeiramente Deus e homem. Então, quando se determinou que ele era verdadeiramente Deus e homem, Nossa Senhora então é mãe de Jesus, que é Deus e homem, então é mãe de Deus, né? Então, por isso, às vezes há né, podemos dizer assim, uns pensamentos contrários, como aquilo que sempre foi acreditado, defendido na igreja. Então, a igreja determina um dogma, né, nisso, né, como, né, agora Imaculada Conceição, né, em meio às várias revoluções que estavam, né, podemos pensar assim, ou seja, as revoluções que tinham tomado conta, né, do mundo, né, a Revolução Protestante, depois a Revolução Francesa, que também tem tantos outros pensamentos mais querendo tirar Deus do centro, né, nós vemos isso na filosofia, né, ou seja, querendo tirar o poder da igreja, querendo separar as coisas de tudo da igreja, né, querendo isolar a igreja, como mesmo querem fazer hoje, colocando o homem no centro das coisas, né, ou seja, o humanismo crescendo muito, o renascimento. Então, determinar um dogma de Nossa Senhora, que ela foi concebida sem pecado, né, é também olhar para aquilo que é transcendental, né, ou seja, para aquilo que é transcendente, algo maior de nós. Então, pode ser também, por exemplo, providencial divino nesse sentido também. Ou seja, a igreja dando uma resposta para um mundo completamente secularizado, pagão, materialista, que começava-se ali, né, que estava dando essa resposta, então demonstrando que a Nossa Senhora toda foi preparada desde sempre, né, ou seja, a concebida sem pecado, ou seja, tentando dar esse olhar também transcendental sobre as coisas, né, ou seja, sobrenatural, né, uma visão sobrenatural num mundo que já estava ali, né, excluindo Deus, né, de tudo. Por isso que às vezes, né, também pode ser, né, que seja uma das motivos do dogma, mas geralmente é porque há esse pensamento contrário, que às vezes pode cair até numa heresia, como vimos, né, na maternidade divina. Então, nesse sentido também, né, pode ser. Vamos lá, calma. Calma, vamos lá. Bom, o dogma foi proclamado, né, por Pio IX, 8 de dezembro de 1854, como falamos, né, pela bula Ineffabilis Deus. Né? E diz assim o documento. Quer dizer, o documento é grande, né? Mas não ouvi nada. Isso, pelo Papa, sempre pelo Papa. Isso. Declaramos, ou seja, que é o Papa no documento, né? Ineffabilis Deus. Declaramos, afirmamos e definimos que tenha sido revelado por Deus e de conseguinte que deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. A doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha de culpa original no primeiro instante de sua concepção, ou seja, quando ela foi concebida. Espermatozoide de São Joaquim com o óvulo de Santa Ana, naquele momento, quando surge a Virgem Maria, ou seja, no momento da concepção, ela ali já foi preservada do pecado original. Ou seja, desde o primeiro segundo de vida da Virgem Maria, ela já foi concebida, já foi livre do pecado. Né? Por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em atenção aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Ou seja, aqui, Ineffabilis Deus, parágrafo 18, que é a definição do dogma. Né? Ou seja, né, o Papa dizendo que tem que ser crido por todos os fiéis, né, para sempre, que Nossa Senhora foi preservada imune
de toda mancha de culpa original no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus. Vamos lá. Nossa Senhora, então, para nós percebermos a grandeza, né, da Virgem Maria, como que Deus pensou a Virgem Maria, que ao primeiro ato da vida de Nossa Senhora, ela já foi preservada. Se todos nós, né, então, somos concebidos com o pecado original. Somos livres do pecado original pelo batismo. Ou seja, o batismo nos tira a mancha do pecado original. E deixa em nós, o que fica em nós, é a concupiscência. Ou seja, as consequências do pecado permanecem em nós. Por isso que pecamos. Agora, Nossa Senhora, ela foi preservada desde o primeiro instante da sua vida do pecado original. E das suas, claro, consequências. Porque se ela foi livre do pecado original, as consequências do pecado, a concupiscência, ou seja, Nossa Senhora não tinha nada disso. Ela foi livre de qualquer mancha. Né? Por isso é toda pura. Né? Ela é, né, por privilégio de Deus, vamos ver aqui também por quê, foi preservada desde o primeiro instante do pecado original. Ou seja, nela não só não teve o pecado original, como nenhum pecado. Porque a concupiscência da carne, dos olhos, né, e a soberba da vida não tocou a Virgem Maria. Porque nela não teve o pecado original e nenhum outro pecado. Ou seja, as consequências do pecado, né, que temos em nós, Nossa Senhora foi preservada. Então, o dogma da Imaculada Conceição não se refere à concepção virginal de Cristo, realizada em Maria por obra do Espírito Santo, mas à concepção pela qual Maria foi gerada no seio de sua mãe. Ou seja, no ventre de Santa Ana, Nossa Senhora foi concebida ali, né, toda pura, preservada, né, sem mancha original. Então, com a expressão imune de toda mancha de culpa original, a Igreja confessa que Maria, em nenhum momento e de modo algum, foi atingida pela culpa original, que se transmite por geração à humanidade desde os primeiros pais. Ou seja, aquela culpa, aquele pecado que foi transmitido né, e vai ser transmitido até o fim dos tempos. Nós, né, sofremos isso também, mas ela foi preservada disso. Né? Sim. Eu não estou ouvindo nada. Cadê a Rafaela com o microfone? Mas pode falar, agora eu estou ouvindo. Era só para sair a pergunta no microfone aqui, mas pode perguntar. Uhum. Bom, isso são especulações, ou seja, não dá para a gente saber, né, se Nossa Senhora tivesse dito não. Não sabemos, ela disse sim. Então, assim, agora, que Nosso Senhor tinha um plano B, isso não tinha. Jesus não tem plano B. Agora, não sabemos, né, como poderia ser. Não, Nossa Senhora é a única. Já foi. Demorou, Rafael. Mas é isso, é ela. Vamos chegar também a essas conclusões. Né? Vamos fazer assim também, hein? Última pergunta. Vamos deixar para o fim, como as outras aulas, porque eu vou falar tudo aqui. Aí, quando tiver dúvida, continua. Mas já existia aquela profecia de que uma virgem de Nazaré. É muita coincidência ter mais de uma, né? Sim. 700, 800 anos antes. Sim, mas a dúvida até é pertinente no sentido de que, será que teria outros? Nossa Senhora disse não? Assim, não teria. Deus criou só a Virgem Maria. Se ela tivesse dito não... Mas vamos chegar, ou seja, nós não podemos pensar simplesmente com nossos olhos, né? Então, ou seja, Nossa Senhora ela foi preparada para tudo aquilo. Ou seja, ela foi, não tinha como Nossa Senhora dizer não. Ou seja, ela era toda pura, toda cheia de... Vamos, né, aprofundar aqui, mas ela era toda cheia de graça, plena de graça. Não tinha como ela dizer não. E se ela dissesse não? Não sabemos. Ela disse sim. Né? Ou seja, a gente pode especular, mas a realidade é que ela disse sim e Nosso Senhor veio ao mundo. Né? Então, essa que é podemos dizer, o que aconteceu, a realidade. Né? As outras coisas são especulação. Né? Ou seja,
por exemplo, se a gente pensasse assim, e se Adão e Eva não tivessem pecado, como é que teria sido o mundo? Não sabemos. A gente sabe que eles pecaram, o pecado entrou no mundo e estamos aí na luta. Ou seja, né, então é isso que temos. Né, as outras coisas são especulações que a gente não dá para precisar, podemos dizer assim. Então vamos lá. Tem outro documento, queria ler, vou ler vários trechos deles aqui, que é um texto Pio XII, mais novo, né, agora aqui do nosso século XX, no século passado, que chama Fugens Corona, um documento de 1953. Pio XII, então, explica nessa encíclica que quando se fala de Maria, nem sequer é possível se colocar a questão de ela ter cometido ou não algum pecado, por menos que fosse. Ou seja, não tem como, né, nós colocarmos em Nossa Senhora que ela imaginar que ela possa ou não ter pecado. Não pecou, né? Ou seja, ela não teve pecado, não teve mancha alguma, né? Mínimo de mancha, nem imperfeições, né? Ou seja, a regula grande aqui chega a esses pormenores. Ou seja, ela não pecou mortalmente, nem venalmente, e nem teve imperfeições, nem o mínimo, né, de imperfeição. Ela não se irritava com nada, né? Ela não perdia paciência, nada. Ou seja, ela era, né, uma criatura, sim, claro, mas a maior de todas as criaturas. Né? Então, ou seja, por quê? Por causa desse privilégio, né, da Imaculada Conceição. No que diz respeito à inclinação ao pecado, ou seja, a concupiscência, que é o que falamos aqui, é certo que Maria esteve livre dela desde o instante da sua concepção imaculada. Ou seja, como ela foi livre, como falamos aqui, né? Como ela foi livre do pecado original, dessa concupiscência também, ela esteve livre, né, de tudo. A bula, né, a Inefabile Deus, a que teve a da declaração do dogma, né, da Imaculada Conceição, afirma a plenitude de graça em Maria, desde o começo da sua existência. Toda a argumentação da bula supõe essa verdade, que é também declarada expressamente. Ou seja, é aqui o texto, né, de Pio IX. A Mãe de Deus era a sede de todas as graças divinas e esta adornada de todos os carismas do Divino Espírito. E mais ainda, era como tesouro quase infinito dos mesmos e abismo inesgotável, de sorte que jamais esteve sujeita à maldição, ou seja, ao mal, né? Ou seja, de tamanho, né, essas glórias de Maria, né? São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu tratado, usa aquela expressão, né, assim, bem no comecinho do tratado, diz assim, Deus criou todas as águas, Deus juntou todas as águas e fez o mar, juntou todas as graças e fez Maria. Foi uma poética, né, de se referir a Nossa Senhora, mas uma teologia muito exata ali, né, para dizer que nela tinha todos os dons ali, né, ou seja, todas as perfeições que podemos dizer assim, né, que cada santo teve, por exemplo, né, São Francisco, a sua caridade profunda, seu amor a Jesus Eucarístico, seu amor aos pobres, né, aqueles santos de vida contemplativa. Nossa Senhora tinha tudo, né, ou seja, não podemos dizer assim que quando nós estudamos espiritualidade, por exemplo, né, esses caminhos de perfeição, vamos lutando contra o pecado mortal, depois contra o pecado venial, depois contra as perfeições, vamos passando de morada em morada, vamos nos aproximar. Nossa Senhora não tinha isso, ou seja, não tem categoria que determina, ela já nasceu assim, né? Ou seja, por quê? Por mérito de Deus, né? Vamos ver isso também. Ou seja, Deus quis adornar a mãe dele, né, com as maiores graças, os maiores dons, né, com a perfeição máxima que um homem pode chegar nesse mundo, e adornou a ela, né, de tal forma que ela é a maior de todas as criaturas, ou seja, maior inclusive que os anjos, ou seja, ela é a rainha dos anjos, ou seja, ela está acima dos anjos, né? Então, ou seja, imaginemos assim, por que a revolta, por exemplo, de Lúcifer? Lúcifer era a maior das criaturas, antes de Maria, claro, né? Ou seja, o maior dos anjos, aquele que foi adornado com maior conhecimento, com maior graça. Para nós vemos, ou seja, que ninguém nesse mundo está livre de queda. Ou seja, Lúcifer era o anjo mais perfeito e
e mesmo assim negou a Deus. Então, ou seja, quem somos nós então para acharmos que somos superiores, né? Que não vamos cair, quer dizer, ou seja, temos que confiar na graça de Deus, né? Ou seja, pedir cada vez mais a graça de Deus nesse sentido. Então, ou seja, como que essa revolta de Lúcifer, o maior de todas as criaturas, teria que servir a Deus num homem, que seria Jesus Cristo, ele seria encarnado. Deus se faria homem, porque ele se fez homem, não fez anjo. Ele se encarnou, tomou a natureza humana, e Lúcifer teria que adorá-lo, esse homem, Deus, né? Não era qualquer homem, um homem Deus. E outra, né? Ou seja, a mãe desse homem Deus estaria acima, né? Ou seja, por isso a revolta, que depois vamos ler aqui até o Apocalipse 12, né? Disso, ou seja, da perseguição de Satanás a Nossa Senhora. Então, e se revolta com tudo isso, né? Então quer ser Deus, ou seja, se Deus quer ser homem, Lúcifer então quis ser Deus, né? Então, né? Ou seja, não servirei, né? Ou seja, o grande grito de Lúcifer, não servirei. E Miguel, o arcanjo Miguel, pelo contrário, né? Servirei ao Senhor, né? Quem como Deus? Eu servirei ao Senhor, né? Então nesse sentido, ou seja, que Nossa Senhora se torna então inclusive acima, né? Então dos anjos, né? E os anjos começam e servem-se de Nossa Senhora, ou seja, eles estão a serviço dela, né? Os anjos estão a serviço da Virgem Maria, por causa desse privilégio singular que Nossa Senhora teve. Então vamos lá, vamos voltar aqui ao texto da proclamação do dogma, que é o central, é isso aqui, né? Maria, a Santíssima Virgem Maria, foi preservada imune de toda mancha de culpa original do primeiro instante da sua concepção por singular graça. Ou seja, uma graça que só ela teve, né? Se trata de uma singular graça e privilégio de Deus onipotente. Ou seja, cabe destacar, no entanto, o que diz Pio XII. Este singular privilégio não foi concebido a ninguém, senão a que foi elevada à dignidade de Mãe de Deus, em previsão dos méritos do Filho Redentor. Ou seja, é o que diz aqui o próprio documento, né? Por graça e privilégio de Deus, em atenção aos méritos de Jesus Cristo. O que é isso, em atenção aos méritos? Porque se nosso Senhor, ou seja, na concepção de Nossa Senhora, no nascimento, né, na concepção dela, nosso Senhor não tinha nascido ainda. Ou seja, ela vai precisar, Nossa Senhora, crescer para ela então ser concebida, para Nosso Senhor, né, ou seja, vir a este mundo. Então, se Nosso Senhor não tinha vindo a este mundo, não tinha morrido por nós, para salvar a todos nós, como que Nossa Senhora, antes disso, recebeu o privilégio? Mas por isso que o texto diz assim, em atenção aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, ou seja, aos méritos que Jesus havia de dar ao mundo todo, salvando a todos, resgatando a todos do pecado. Nossa Senhora foi concebida antes, então, em atenção àqueles méritos de Jesus. Ou seja, por isso que ela é concebida sem o pecado, antes de Nosso Senhor nos salvar do pecado. Salvar ela, inclusive, né? Todos que vieram antes de Jesus, né? Então, ou seja, em atenção aos méritos de Jesus Cristo. Esse é até um termo de Duns Scoto, né? Que ele consegue definir isso. Ou seja, Nossa Senhora recebe essas graças antes, em atenção dos méritos de Jesus, ou seja, daqueles que havia de vir. Ou seja, Nosso Senhor não tinha vindo ainda, mas em atenção daqueles méritos que hão de vir, Nossa Senhora já foi concebida, né, sem o pecado original. Né, que maravilha, né? Ou seja, Nosso Senhor, o plano, né, estava pronto. Nosso Senhor vai se encarnar, vai vir a este mundo. Então antes já vamos preparar esse terreno, né, maravilhoso, perfeitíssimo, que é a Virgem Maria, para que Deus possa habitar nela, para que ela possa ser a mãe de Deus, adornada, né? Então, ou seja, como falávamos na primeira aula, porque ela era mãe de Deus, ela recebeu todos os outros, né, merecimentos. Ou seja, ela foi virgem, ela foi concebida sem o pecado original e vai ser assunta ao céu. Ou seja, por causa de Jesus, por causa de que ela é a mãe de Deus. Então, ou seja, a centralidade da devoção a Nossa Senhora é sempre essa maternidade, né? Porque por causa dela ela recebeu todos os outros méritos, porque ela foi mãe de Deus, ela recebeu todos esses méritos, né, maravilhosos. Então ela
ela é imune de toda mancha de pecado original. Ou seja, o que quer dizer isso? Né? O que a igreja quer dizer com isso? A igreja confessa que Maria, em nenhum momento e de modo algum, foi atingido pela culpa original, que se transmite por geração à humanidade, desde os nossos primeiros pais. Ou seja, desde o começo, aquilo que nós temos, Nossa Senhora foi preservada disso tudo. E onde está isso na Sagrada Escritura? Nossos irmãos protestantes adoram perguntar isso. Como também já explicamos que nem tudo está na Sagrada Escritura, né? Temos a tradição oral e escrita. Na verdade, é a tradição que atesta a Sagrada Escritura. Ou seja, quem determina que a Sagrada Escritura, quais são os livros que serão de fato revelados. Falávamos até semana passada de uma pergunta, né? Que eram os textos apócrifos. Quem determinou foi a tradição, né? O magistério da igreja determinou quais serão os livros, né? Tradição. Ou seja, a Sagrada Escritura não nos caiu na mão do céu, né? A igreja que determinou quais serão os livros revelados, né? Por isso. Vamos lá. O fundamento bíblico deste dogma encontra-se nas palavras que o anjo dirigiu à jovem de Nazaré. Esse é o texto central, né, desse dogma, de Lucas 1:28. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça, no original grego, keikaritomene, é o nome mais bonito de Maria. O nome que lhe foi dado pelo próprio Deus, para indicar que ela é desde sempre, para sempre amada, a eleita, a predestinada, para colher o dom mais precioso, Jesus, o amor encarnado de Deus. São palavras de Bento XVI, né, no Ângelus em 2006. Né? Que maravilha. A keikaritomene. Keikaritomene, né? Ou seja, ela é a cheia de graça. Vamos aqui que vamos explicar melhor esse termo. Então, na anunciação, né, o anjo Gabriel saúda com a palavra grega, né, kairi, ave. E não a chama de Maria, mas usa o termo keikaritomene, ou seja, a saudação, né, o nome, né, não fala, né, mas fala o keikaritomene, né, que traduzimos como cheia de graça, né, em latim, né, na Vulgata, gratia plena, né, ou seja, cheia de graça. Trata-se de uma saudação singular e solene, jamais ouvida até então. Ou seja, ambas as palavras têm uma profunda conexão entre si e com o contexto do relato. Cheia de graça, ou seja, cheia de Deus, a cheia de alegria, designa propriamente a mais profunda personalidade de Maria. A plenitude de graça indica ao mesmo tempo toda a profusão de dons sobrenaturais com que Maria é beneficiada em relação com o fato de ter sido escolhida e destinada para ser a mãe de Cristo. Ou seja, ave cheia de graça. Ou seja, essa saudação angélica, né, que o anjo saúda a Virgem Maria, né, ou seja, plena, que é total, né, que está repleta de graça, ou seja, repleta de Deus. E por que isso, então, é o ponto central desse dogma? Pensemos o seguinte: o anjo, quando saúda a Virgem Maria, ela não tinha recebido ainda o Espírito Santo para conceber, né, de Jesus. Ou seja, antes da concepção virginal, ela já é a plena de graça, ela já é a cheia, né, a que tem o Deus total sobre ela. Ou seja, essa saudação nos traz muito então sobre isso, para nos mostrar isso. Ou seja, ela não se tornou a partir da concepção virginal de nosso Senhor Jesus Cristo a mulher mais perfeita, a mulher adornada de dons. Antes ela já era. Por isso o anjo a saúda então, né? Ave cheia de graça, né? Ave Maria, graça plena, né? Ave cheia de graça, plena de graça total, a toda feliz, né? A repleta de Deus, ou seja, a mais bela, podemos dizer assim, né? Que tem todos os dons, aqui, né? Cheia de graça, né? Antes ainda de conceber. Por isso que é difícil a gente pensar assim, se Nossa Senhora tivesse dito, ela
quase que impossível pensar isso. Quase não, é impossível. Porque ela era plena de graça, ela estava toda de Deus. Ela queria ser de fazer a vontade de Deus. Então, ou seja, o anjo, ela claro, né, como se fará isso? Né? Não é que ela não queria fazer a vontade de Deus, mas ela queria saber como se faria aquilo. Ou seja, né, o Espírito Santo virá sobre ti, então seja feita a vossa vontade, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, né, essa resposta de Nossa Senhora que é saber fazer a vontade de Deus, que em tudo. Então, né, assim, Nosso Senhor não tinha um plano B. O que seria? Não sabemos, né? Mas como ela era toda adornada, toda cheia de graça, né, é impossível nós pensarmos que ela diria não, né? Negaria um pedido de Deus, né? Um teólogo, né, se não me engano, aqui do século XVIII, que a primeira palavra do anjo a Maria, ele está explicando esse trecho, né, de Lucas 1, 28. Que a primeira palavra do anjo a Maria é Kyrie, que na Vulgata se traduziu por ave e que em algumas línguas é traduzida por alegra-te. Esse autor ressalta que não se trata de uma simples saudação convencional. Inácio de Laportier, né, o teólogo. Esse autor, né, ele ressalta que não se trata de uma simples saudação convencional, como era o latino ave, ou seja, que foi traduzido para o latino ave, mas não era simplesmente a saudação normal, né? Mas era um convite à alegria. E a razão para a sua alegria no Evangelho de Lucas é o ter sido feita agradável a Deus por meio da graça. O alegra-te vai acompanhado do kei caritomene, que na Vulgata se traduz por graça plena. A plena de graça, ave cheia de graça, né? Essa saudação, né? Ou seja, caire, que é a alegria, né? Ou seja, alegra-te, né? Cheia de graça. Ou seja, o convite é a alegria, por quê? Porque ela está plena de Deus. Por isso, essa grande alegria. E também os santos padres, né, destacavam ainda que a palavra que Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, dirige a Nossa Senhora a visitação. Né? Também no Lucas 1, né? Isso aqui mais adiante. A visitação entre os versículos 39 e 56. Mas ela diz assim, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, essas duas palavras dão a entender de que a mãe de Deus foi sede de todas as graças divinas. Ou seja, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, entre todas as mulheres, ela é a bendita. Ou seja, ela é sede de todas as graças divinas e adornada de todos os carismas do Espírito Santo, a ponto de jamais ter estado sobre o poder do mal e merecer ouvir aquelas palavras, participando unida ao seu filho a uma bênção perpétua, palavras que são como uma continuação da saudação do anjo, ou seja, as palavras de Santa Isabel. Bendita és tu entre todas as mulheres, entre todas, mas não é todas só daquela época, mas de todas as épocas, de todas as mulheres do Antigo Testamento, as que vieram depois de Nosso Senhor, todas, ela é a bendita de todas as mulheres. Né? Bom, esse talvez seja o ponto central, o Evangelho de São Lucas, né, para entendermos isso como que antes, né, da concepção ela já foi então, né, adornada de tudo, né, plena de graça. Né, Lucas 1, 26, 28, né, desculpa. E mais claro que no Antigo Testamento, que nos dá atenção a Nossa Senhora, né, é o proto-evangelho, né? Por que proto-evangelho? O primeiro evangelho, né? O Gênesis 3,15. Ou seja, além do relato de São Lucas da Anunciação, a tradição e todo o magistério da Igreja também consideram o chamado proto-evangelho, Gênesis 3,15, como uma fonte escriturística da verdade da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, o catecismo, vamos ler até o catecismo aqui. Trata desse ponto. Aqui é outro. Aqui. Parágrafo 410. Nos diz assim.
Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias, Redentor, e a do combate entre a serpente e a mulher, e a vitória final de um descendente desta última, ou seja, da luta entre a serpente e uma mulher, né, que é então a Santíssima Virgem Maria. Muitos padres da igreja tratam, né, vamos ver depois quando falamos do Apocalipse aqui. Então sempre se estabeleceu uma profunda solidariedade entre o progenitor, na Sagrada Escritura toda, e a sua linhagem, né, de modo que a imagem da Virgem esmagando a serpente não foi por virtude própria, mas pela graça do Filho. Ou seja, isso é coerente com o sentido original da passagem, né? Ou seja, né, que a mulher pisará na cabeça da serpente. Ou seja, Nossa Senhora que não pisa por própria força, né, mas por graça do seu Filho. Né? Ou seja, que maravilha, né? Seja, Nossa Senhora, Nosso Senhor pensou em nós desde sempre, né? Desde o primeiro pensamento de Nosso Senhor, nós estamos nele. Deus criou todas as coisas, criou cada um de nós, nos quis, mesmo depois do pecado nos quis, mandou o seu Filho para nos salvar. Se desde sempre Deus pensou em nós, imagina na Virgem Maria, ou seja, vamos ter que, imagina, né, salvar os homens. Eu vou mandar o meu próprio Filho, ele vai vir. Mas como ele vai vir? Ou seja, desde sempre, né, pensou na Imaculada Conceição, na virgindade perpétua, na sua assunção gloriosa, né, na sua maternidade, por causa da sua maternidade divina. Ou seja, ela teria que ser a mãe de Deus. Então, a adornou com todas essas maravilhas. Né? Que bonito. Né? Ou seja, depois, no final, quando vamos falar da verdadeira devoção, é quase que uma consequência disso. Né? Porque como a gente olha para Nossa Senhora e não amá-la, né? Ou seja, não amar a Virgem Maria, como não querer ser todo dela, como não querer rezar a ela, como não rezar o seu rosário, o seu terço, né, ou as devoções, ou dirigir palavras a ela, como não adornar as imagens da Virgem Maria, como não querer fazer procissões em honra a Nossa Senhora. Ou seja, seria pensar assim, como que nós né, como que pode não querer fazer tudo isso a Nossa Senhora? Deus a quis, toda, né, maravilhosa, plena, cheia de graça. Ou seja, nós então, como não ser bons filhos dessa mãe? Né, como não recorrer a ela, como não querer estar sob a sua proteção, né? Ou seja, às vezes as perguntas né, dos nossos irmãos protestantes, né, ou seja, como vocês conseguem? Devemos perguntar a ele, como que vocês não conseguem amá-la, a nossa Virgem Maria? Como que olham para a Mãe de Deus e a ignoram, e acham ela uma mulher qualquer? Apesar que os protestantes mais tradicionais antigos conseguem ver Nossa Senhora, né? Claro que não é uma mulher qualquer. Para ser a mãe de Deus, não é uma mulher qualquer. Mas mesmo assim, ou seja, não acredito na sua virgindade perpétua, na sua Imaculada Conceição, né? na sua Assunção, né? Menos ainda. Né? Então, ou seja, como não amar a Virgem Maria? Né? Isso talvez a pergunta que deve ressoar no nosso coração. Como não querer amar a Virgem Maria? Né? Como não ter uma filial devoção, né? Ou seja, passar um dia sem falar com a Virgem Maria, sem olhar para uma imagem sua, podemos ter em casa uma figura, o que for, né? Um quadro em casa, talvez, ou na igreja, quando viemos, né? Uma pintura, né? Um mosaico aqui de Nossa Senhora que temos, e não se alegrar, né? Ou seja, se alegra-te, né, do anjo a Virgem Maria, ou seja, ela que é a alegria, né? Plena de graça. A causa da nossa alegria, né, como a gente chama na ladainha, né? Ela é a causa da nossa alegria, porque ela teve em si aquilo que nos salvou, né? Nos trouxe a alegria verdadeira, que é o Deus. Então, como não ser devoto da Virgem Maria? Bom, o tempo está andando aqui, mas vamos lá. A inimizade absoluta, estamos falando de Gênesis 3,15 ainda. A inimizade absoluta colocada por Deus
entre a mulher e o demônio, exige, portanto, a Imaculada Conceição de Maria. O Filho de Maria obteve vitória definitiva sobre Satanás e beneficiou antecipadamente a sua mãe, preservando-a do pecado. Ou seja, pelo fato dela ter sido preservada do pecado, ela já nunca teve sobre o poder do demônio. Que nós, quando éramos pagãos, quando não éramos batizados, estávamos sobre o poder do demônio. Mas, quando fomos batizados, então fomos livres disso tudo. Fomos enxertados no corpo místico de Cristo. Ou seja, fomos livres da ação. Nossa Senhora não precisou disso. Ela já era livre, nunca teve sobre a ação do demônio. Por outro lado, vamos terminar aqui. Por conseguinte, o Filho concedeu-lhe o poder de resistir ao demônio, realizando assim, no mistério da Imaculada Conceição, o mais notável dos efeitos de sua obra redentora. Ou seja, ela deu também não só livre de toda a ação do demônio, mas também deu a ela o poder de esmagar a cabeça, de destruir essa ação do demônio. Bom, e por fim, dessa parte bíblica, falando de Nossa Senhora, então, a mulher vestida de sol, Apocalipse 12, mais precisamente 12, versículo 5, ou seja, que é também um testemunho da Imaculada Conceição, de Nossa Senhora, a mulher vestida de sol. Que os padres da igreja, a exegese antiga, primitiva, sempre viu na figura dessa mulher vestida de sol a igreja, a figura da igreja, mas também de Nossa Senhora. Ou seja, por um lado, ela tem um significado eclesiológico, ou seja, da igreja. A mulher de Sião lutou contra o maligno desde o princípio da história humana. É uma imagem da guerra milenar que as forças do mal movem contra os descendentes de Eva, ou seja, a igreja, que foi fundada, claro, com Jesus Cristo, mas ela foi prefigurada desde o começo, para a preparação do povo dessa igreja. A raça humana em geral, ou seja, a Eva, a raça humana, e em particular contra o povo de Deus, que é agora a igreja. Mas também, por outro lado, não se pode separar o significado individual da interpretação coletiva. A mulher deu à luz um filho, como ouvimos na passagem de Gênesis 12. Um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Assim, fazendo referência ao parto, admite-se certa identificação da mulher vestida de sol com a Virgem Maria. Ou seja, aquela mulher que deu um parto é também a Virgem Maria. A mulher que deu à luz, então, a quem? Ao Messias. A mulher, comunidade, é descrita com os traços da mulher, mãe de Jesus. Ou seja, então, essa fé professada por nós, também contida no Apocalipse 12. Ou seja, aquela mulher vestida de sol é a Virgem Maria, que também derrotou o inimigo. Mas assim, podemos pensar assim, se Nossa Senhora foi isenta de toda mancha, de todo pecado, como que ela pode sofrer as consequências do pecado? Por exemplo, o sofrimento, a dor, é uma consequência do pecado. Bom, Nosso Senhor também sofreu, sentiu dores, porque era todo homem. Então, como ela também não, para participar do sofrimento de Cristo, Deus também a permitiu, ou seja, como em Simeão, que diz que uma espada transpassará a sua alma, ou seja, seu coração, a sua alma. Ou seja, eram as dores que Nossa Senhora não sofreu no parto, ela sofreu na cruz. Então, ou seja, é porque ali também era um nascimento, mas da nova humanidade em Jesus Cristo, que Eva, a primeira mulher, que nos, pelo seu pecado, nos gerou ali no pecado. Então, naquele novo nascimento, naquele novo parto na cruz, foi gerado por ela também, pela sua dor, que ela sentiu união com Jesus, a geração da nova humanidade, salva por Jesus Cristo. Então, ou seja, aquelas dores que ela não sentiu no parto, Deus deu então a graça dela sofrer
junto com Jesus na cruz, para gerar essa nova humanidade salva por Jesus Cristo, né? Que maravilha! Então, ou seja, ela não foi isenta do sofrimento, para que pudesse, junto com seu filho, sofrer também, né? Nessa nova geração da nova humanidade em Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Papa João Paulo II, né, na sua encíclica Redemptoris Mater, diz assim sobre Nossa Senhora: Maria é a cheia de graça, porque a encarnação do Verbo, a união hipostática do Filho de Deus com a natureza humana, se realiza e se consuma precisamente nela, como afirma o Concílio, está dizendo aqui, Concílio Vaticano II. E perdi aqui. Maria é a mãe do Filho de Deus e, por isso, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. E por este insigne dom de graça, leva vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. Ou seja, por isso acima dos anjos, né, de todos os santos, de todos os anjos, né, abaixo de Deus é a Virgem Maria, a rainha de tudo, né, de toda a criação, rainha dos anjos e a nossa rainha também. Vamos, né, detalhar mais isso quando falamos da realeza da Virgem Maria. Então, ou seja, é esses privilégios, né, que Nossa Senhora, por ser a plena, a cheia de graça, ela foi imune de toda imperfeição. Como eu falei, né, Nossa Senhora, claro, não pecou mortalmente, nem venialmente, nem teve imperfeições, nada. Ou seja, Nossa Senhora foi livre de tudo. Ou seja, né, ela pode ter sofrido tentações, provações, como Nosso Senhor também sofreu, mas por ser a plena de graça, ela estava plenamente unida a Deus, então passou por tudo, claro, né? Ou seja, que maravilha. Ou seja, que bênção, né? Pensarmos isso da Virgem Maria, né? Dela ser essa plena cheia de graça, como nós podemos recorrer a ela, né? Como bons filhos dessa boa mãe, podemos, né, recorrer a ela. Bom, por fim, eu acho que antes das perguntas, né, pensar assim, esses dois privilégios, essa plenitude, né, da graça que há na Virgem Maria. Ou seja, ela foi preservada do pecado original e ela foi concebida pura e santa, né? Ou seja, porque Deus assim o quis, né? Privilégio dos méritos de Jesus Cristo, Deus o quis assim, colocar sobre toda a perfeição sobre ela, né? Se lembrarmos, né, a aparição de Nossa Senhora das Graças, né, que apareceu na França, Catarina de Labouré, né? Ou seja, que maravilha. Foram anos, né? Foi em 1954, como falamos, a aparição foi em 1958, 4 anos depois. E como que aqueles homens, né? Ou seja, era uma menina tão simples que ela nem conseguia falar Imaculada Conceição. Ou seja, ela é uma menina, né? Uma moça muito simples, né? Catarina de Labouré. E as irmãs, né? Que depois, né, da aparição tinham que, umas freiras que cuidavam dela, davam catequese, tinham que explicar para ela, né, para que repetir várias vezes, né, Imaculada Conceição. Ou seja, ela nem tinha noção que o dogma tinha sido proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, mas Nossa Senhora se apresenta assim a ela, né, pergunta quem é, ela fala, sou a Imaculada Conceição. Então, quando o bispo, né, os padres ali foram consultar ela, mas o que ela disse? Quem é ela? Né, Catarina Labouré disse, mas ela disse que era Imaculada Conceição. Ou seja, que aquilo foi maravilhoso, né, porque foram 4 anos depois, né, da declaração do dogma, a confirmação mesmo, né, do céu, daquele dogma maravilhoso, né, que Nossa Senhora é sim a Imaculada Conceição. Ou seja, e revelou-se a uma jovem simples, né, sem muitos dons. Ou seja, como que Deus escolhe os mais simples, né, para confundir aqueles mais doutos, né? Ou seja,
pensando isso para nós também, né? Ou seja, muitas vezes Deus não vai nos fazer grandes doutores, grandes conhecedores, mas Ele quer fazer a obra em nós, né? Fazer a graça. Não precisamos achar que vamos ser como os grandes doutores. Vamos ser muitas vezes como Catarina de Labouré, e que ela consumiu a sua vida, né? Então, ou seja, se entregou, né? Então, e quando Nossa Senhora, eu lembrei disso, quis lembrar disso também, porque houve a peste na Europa, e Nossa Senhora disse que todos aqueles que usassem a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, que foi cunhada, seriam preservados da peste. Então se distribuíam medalhinhas, né, por todos os lugares, medalha Nossa Senhora das Graças. E quando cunham a imagem, perguntam, né, a ela, né, ficou parecido? Ela diz assim, vai essa mesmo. Ou seja, porque não tem como fazer, né? Você imagina a imagem belíssima da Virgem Maria, aquilo que ela viu, ninguém ia conseguir representar em quadro nenhum, medalha nenhuma. Ela diz assim, tipo, pode ser essa aí mesmo, né? Mas não ficou, né? Claro, né? Nossa Senhora é muito mais bela, muito mais maravilhosa, né? A mulher concebida sem o pecado original, a mãe de Deus, né? Toda pura, belíssima, né? Maravilhosa, ter sido encantador todos aqueles que queriam a Virgem Maria, né? Nesse sentido. Também, exatamente. Também como, né, os pastorinhos de Fátima também, né, de todos, ou seja, essa senhora é linda, mais que linda, sei lá, não tem nem... Vamos às perguntas então, para terminar. Espera primeiro ali. Só apenas confirmar, o que o senhor falou aí, eu não... E não entendi nada. Só apenas confirmar o que o senhor falou para mim, porque eu achava que essa confirmação, eu sou a Imaculada Conceição, tivesse sido para Santa Bernadette em Lourdes, não é isso? É para Catarina? Santa Bernadette, né? É isso mesmo. Isso, Santa Bernadette. Tá certo, isso mesmo, corrigindo. Padre. Sim. É só um pequeno resuminho para poder entender alguma coisa assim da minha cabeça, desde aquela minha primeira pergunta. Então, Nossa Senhora foi uma pessoa muito especial, né? Santana e São Joaquim deviam serem pessoas assim maravilhosas por terem concebido uma linda, uma Nossa Senhora Maria, né? Eles, não sei como era aquela época, infância, aquelas coisas, então eles devem ter preparado ela para colocar talvez num templo, num convento. Ela não ficou um período, por isso que ela ficou completamente sem pecado nenhum, estudando, rezando desde pequenininha, porque em nenhum lugar que eu estudei, que eu andei vendo, em nenhum lugar aparece ou fala sobre a infância de Nossa Senhora. Não fala sobre a adolescência dela. Dentro dos livros revelados, né, não se tem nada constatado sobre isso, não se diz. Por isso que eu imagino que ela tenha passado dentro de um templo, né, ou templo que eu falo, numa igreja, em oração, desde criança. Não tem relatos dela com os pais, né? Não se fala nada sobre isso. Como também não tem relatos dela no templo, por exemplo, assim, são especulações. Não, eu imagino, talvez, porque aos 15 anos, não foi isso que a gente falou semana passada, que ela foi apresentada a São José e depois veio a ser mãe. Bom, o que se conhece é o seguinte, se tinha as moças que serviam o templo, né? Então, ou seja, Nossa Senhora poderia ter sido uma dessas que se dedicou a servir no templo. Né? Então, poderia ter sido uma delas. Né? Poderia ter sido uma delas, teria sido levada pelos próprios pais, Santana e São Joaquim, ter colocado elas lá para preservá-las. Sim, mas, por exemplo, Nossa Senhora... sentido, sei lá. Por exemplo, Nossa Senhora não era podemos dizer assim, uma pessoa que se destacava entre todos. Não, ela era mais humilde, mais fechada. Ela era mais porque assim, quando, por exemplo, Jesus faz os milagres, você, mas não é Jesus, o filho do carpinteiro. Ou seja, Nossa Senhora também todos tinham uma vida comum. Nossa Senhora não era uma mulher assim, era humilde, poderosa e tudo mais. Não, pelo contrário, era toda humilde. Estava no serviço.
E ela servia em casa, né? Servia no templo, servia em casa. Ou seja, ela não era, digamos assim, para os pais uma menina superdotada, podemos dizer assim, que poderia fazer coisas especiais. Não, ela era uma mulher simples, humilde, que servia a todos, nesse sentido, né? E ela tinha um serviço, algo tão entranhado nela, que ela grávida vai ajudar a sua prima, né, que teve uma gravidez na velhice, né, nesse sentido. Talvez tenha sido por isso, pela humildade dela, pelo trabalho dela, assim, pela a vida, o decorrer da vida dela, que Deus tenha escolhido. E ela tenha sido essa mulher maravilhosa, linda, que eu a amo muito. É só, obrigada. Tem alguém mais que tem pergunta? Espera o microfone, porque senão ninguém ouve. Quem está em casa não ouve as perguntas. E eu também não escuto. Olha, é sobre Nossa Senhora ser dada em casamento. Se ela era isso tudo, pura e assim a mãe de Deus, como que ela foi dada em casamento? Foi o que eu acabei de dizer, ou seja, ela tinha uma vida simples, né, comum. Ou seja, ela foi dada a casamento, mas ela sabia que ia ser toda, né, queria viver a virgindade, né, e provavelmente já teria falado isso com São José. Mas ela foi porque era uma mulher comum, ou seja, como todas as outras eram dadas em casamento, ela também foi. Só confirmando, né, ou seja, Bernadette de Subiru, Santa Bernadette, né, aquela que está com o corpo incorrupto até hoje, né, que foi que viu a Imaculada Conceição. Padre, vou pegar aqui um ganchinho da Cláudia, que ela falou sobre essa situação. Muitas pessoas não sabem que antes de serem aceitos os 4 evangelhos, que foi no Concílio de Nicéia, no ano 340 e pouco, por aí, antes disso, existiam mais de 100 evangelhos. Alguns foram considerados apócrifos. E nesses evangelhos apócrifos, muitas coisas, o senhor semana passada até falou que ali muita coisa até realmente poderia ser verdade, né? Eles não foram tidos como canônicos, porque assim, tinha elementos de verdade, mas tinha elementos fantasiosos. Então, a igreja decidiu desde o princípio, né, que foi fechado mesmo no século IV, e depois confirmado em Trento, no século XVI, mas no século IV já se tinha os 4 evangelhos como sendo revelados. Até que houve um milagre. Fala até que houve um milagre. Atanásio, né? Já tinha. Fala até que foi um milagre, né? Que uns ficaram em cima do altar, enfim, não sei. Bom, mas o que acontece é que, por exemplo, por causa, de repente, desses evangelhos apócrifos, se ficou sabendo o nome do pai e da mãe de Nossa Senhora, que não existe Sim, esse livro não é porque é apócrifo que não contém verdade nele, né? Não, por causa deles, ficaram sabendo o nome dos reis magos, que não tem também na Sagrada Escritura. Como escrito dos apóstolos, dos apóstolos. Então, em um desses, dos discípulos dos apóstolos. Em um desses evangelhos apócrifos, se diz que Maria foi levada ao templo, como várias meninas naquela época eram levadas, como Jesus foi levado ao templo para ser apresentada. Então, tem a apresentação de Maria. Não sei nem se a igreja assumiu essa celebração, como celebração da apresentação de Maria. E o que fala lá é que Maria foi apresentada com 3 anos de idade, que ela subiu os 15 degraus, e ela foi deixada lá e viveu nesse templo por 13 anos, aliás, por 12 anos. Eu acho que... E quando saiu para despojar José. Bom, sim, pode ser, mas assim, eu acho que são coisas que embelezam mais Nossa Senhora, mas não que sejam as coisas essenciais, né, para isso. Ou seja, se ela estivesse no templo ou servindo em casa, é bem possível, porque naquela época acontecia isso. Os jovens, as crianças, moças iam para o templo, né, para servir o templo. Então, não seria contrário, mas por isso a Cláudia falou que será que não teriam outras meninas? Porque realmente as meninas eram apresentadas no templo, e elas viviam uma vida que os pais levavam, enfim, de santidade. Isso. Né? Vamos encerrar então, já são 9 horas. Passamos aqui hoje, quase passamos, né? E na próxima aula vamos falar então do último dogma mariano que estamos aqui na paróquia, né, de Nossa Senhora da Assunção, vamos falar, né, da Assunção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.